Oi pessoal, então, eu tô gravando esse vídeo para explicar como a gente vai fazer a primeira e a segunda atividade avaliativa, certo? Então, essa é a primeira atividade de vocês, tem alguns exercícios aqui e ele pede para que você encontre as raízes da equação de primeiro grau. E essa aqui é a segunda atividade de vocês. Ele pede para vocês resolverem os sistemas de equação de primeiro grau. Tem 5 sisteminhas aqui, certo? Então, eu já expliquei um pouquinho sobre o conteúdo no outro vídeo. Esse aqui vai ser só mais para ajudar mesmo com a realização dos exercícios. Então, aqui, na primeira atividade, primeiro, deixar letra de um lado e número de outro. Como que a gente faz isso? Utilizando as operações inversas. Depois, a gente isola a variável. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos, que são os próprios da atividade, né? E pra gente ver como que a gente vai resolver. Então, assim, primeiro, identifica onde você tem a variável. Variável é a letra, que pode ser X, Y, A, B, C, não importa quem for, é ela que você quer descobrir o valor, certo? Então, o primeiro passo é deixar tudo que é letra de um lado, tudo que é número do outro, certo? Então, assim, aqui já tem letra, eu vou passar essa letra para cá. Poderia passar essa para lá? Poderia, sem o menor problema, não importa onde fica, né? Então, aqui, o 7y já tá aqui. Quem que vai passar para o outro lado tá igual tate? Quem vai mutar de lado? É o y. Se aqui na frente ele tá somando, ele vai passar para cá subtraindo, porque a subtração é a operação inversa da soma, certo? Quem que ficou lá do outro lado? O 50, certo? Mas esse 10, eu também quero que passe para o outro lado. Por quê? Porque eu tenho que deixar letra de um lado, número do outro. Então, aqui tá menos 10, vem para cá mais 10, certo? Então, aqui ficou 7y menos y. Não tem nada aqui na frente, a mesma coisa que tivesse o número 1. Então, quanto que é 7 menos 1? É 6. O y só vai acompanhar ali, né? É só você pensar assim, eu tenho 7 maçãs. Eu comi uma, eu fiquei com quantas? Com 6, certo? Isso vai ser igual a 50 mais 10, 60. Só que assim, eu já terminei por aqui? Não. Por quê? Porque eu não quero saber quanto que é 6x. Desculpa, 6y. Eu quero saber só quanto é y. Então, esse 6 aqui também está atrapalhando. Então, eu também tenho que passar ele para o outro lado. Só que o 6 não está somando o y, ele está multiplicando. Então, para eu passar ele para o outro lado, tá igual tate, eu tenho que aplicar a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, reescreve o 60, porque o 60 já tá do lado certo. É o 6 que vai passar pro outro lado, tá igual tate, dividindo, certo? E com isso eu vou ter que y é igual a... não deixa assim, tá bom? Isso aqui é uma fração, a gente viu que números podem ser representados dessa maneira, só que assim, a fração a gente tem que lembrar que é uma divisão. Então, 60 divididos por 6, 10. A não ser que fique assim, aqui eu sei que essa divisão tá um número inteiro. Daí, se fosse uma fração que a divisão não ia estar um número inteiro, ia estar um número com vírgula, daí é preferível que deixe na forma de fração. Mas quando a resposta ela tá para dividir, tá um número inteiro, então faça a divisão, certo? Um outro exemplo aqui. Eu quero saber quanto que é o valor de x, certo? Tenho que deixar tudo que é letra de um lado, número do outro. Então, 4x vai ficar aqui, o 3x já está aqui, então eu só vou repetir ele, certo? O 10 já tá lá do outro lado, a única coisa que tem que mudar é esse menos 18, que tem que ir para o outro lado. Se tá subtraindo, vem para cá somando. Pronto, deixei número de um lado e letra de outro.
4x mais 3x é 7x. É só pensar nas maçãs. Se eu tenho 4 maçãs e comprei mais 3, então eu fiquei com 7 maçãs. 10 mais 18, 28, certo? Ó, só que eu não quero saber quem é 7x, eu quero saber quem é x. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que passar o 7 para lá, dividindo, certo? Porque a operação inversa tá multiplicação. Então, o 7 vem para cá dividindo. Com isso, x é igual a 4, certo? Fazendo 28 divididos por 7 dá 4. Ó, um outro exemplo aqui. Nesse aqui, antes da gente passar tudo que é letra de um lado, número do outro, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer essas distributivas aqui, certo? Então, eu tenho que lembrar que o número 2, ele tá multiplicando quem? Ele tá multiplicando o parênteses. Então, é tudo que está dentro do parênteses, não é apenas o x. O 3 também tá multiplicando tudo que está entre parênteses, assim como o 4 aqui, né? Então, isso aqui é uma maneira simplificada de escrever qual é a equação. Essa aqui de baixo, né? 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3 vezes x, 3x. 3 vezes mais 1, né? Mais 3 vezes mais 1, mais 3. Igual a 4 vezes x, 4x, 4 vezes 2, 8. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com essas distributivas é quando tem muito sinal negativo, certo? Porque os sinais, eles também se multiplicam, ó. Aqui, mais vezes mais é mais. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais vezes mais. Então, aqui não tem muito problema. Mas quando começa a aparecer muito menos ali nos números, vocês têm que lembrar que a multiplicação dos sinais também deve ser feita, certo? Então, continuando. Tudo que é x eu vou deixar de um lado, certo? Então, 2x está no lado certo, mais 3x. O 4x tem que passar para o lado de cá da igualdade. Então, ele vem para cá menos x, porque menos é a operação inversa da soma. Isso vai ser igual o 8, que é número, já ficou lá. Quem que eu tenho que passar daqui para lá? É o menos 2 que vem para cá, mais 2. O mais 3 que vem para cá, menos 3. Certo? Agora aqui, ó, 2x mais 3x, quer dizer que eu tenho 5x. 5x menos 4x é um x só, certo? Então, a gente não costuma colocar 1 na frente do x, mas isso aqui é um x. Tá aí aqui, 8 mais 2, 10. 10 menos 3, 7. Certo? Ó, achei o valor do x. Então, entenderam como faz essa primeira atividade avaliativa? Ó, são 10 exercícios, se não me engano. Eu já mostrei como faz 3, então vocês têm que fazer os outros 7. Basicamente o que eu expliquei ali nos outros. Tem que descobrir o valor de x aqui, de y aqui, essa que eu já fiz, né? Tem que fazer essas distributivas quando tem parênteses e tem que tomar cuidado com o sinal. Que, por exemplo, aqui, ó, o 2 está multiplicando 2x, mas o 2 também está multiplicando menos 3. Então, essa parte aqui, 2 vezes 2x dá 4x, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Lembra que eu falei para tomar cuidado com o sinal? Então, são esses detalhes assim que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas a primeira atividade é extremamente tranquila, certo? Agora aqui, ó, a segunda atividade avaliativa. São 5 sistemas para resolver. Eu fiz o outro vídeo explicando a respeito dos sistemas, né? E eu vou fazer aqui alguns desses exercícios
Alguns não, um exercício só para vocês verem, e se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar mensagem. Então, assim, ó, para resolver, lembram que eu falei do método da adição ou da substituição? Eu acho que eu fiz uns 2 ou 3 exemplos usando os dois métodos, né? Que os dois métodos estavam a mesma resposta, você só tinha que decidir qual você achou melhor, qual você achou mais fácil de entender, mais fácil de usar, certo? Eu gosto bastante de usar o método da adição, mas eu acho que o da substituição às vezes é bem mais fácil de usar. Eu costumo usar bastante o da adição. Fica a critério de cada um, certo? Então aqui, ó, como a gente pode ver aqui, ó, é bem tranquilo fazer o método da adição nesse sistema, porque quando eu for somar, eu nem preciso multiplicar nada. Mais y menos y corta, eu já acho o valor do x, volto, substituo e acho o valor do y, certo? Então, aqui, ó, aqui não sai direto, né? Porque aqui é 2y, aqui é 3y, aqui é 3, aqui é 5, e é por isso que eu vou fazer esse exercício aqui com vocês. Ó, mas na C sai direto, você corta aqui o y. Na T, a T é bem parecida, mais ou menos parecida com a... Não é parecida com a P. Mas aqui também vai sair direto por adição, se você multiplicar aqui por 3, né? Toda essa equação por 3, você vai conseguir cortar 3y aqui com esse menos 3y tá aqui. A mesma coisa aqui, né? Se multiplicar por 3 toda essa primeira linha, você consegue cortar aqui o menos 3y com o mais 3y, e fica bem tranquilo de vocês acharem o x e o y para esses sistemas. Eu acho que a mais difícil sim é essa aqui, tá bom? Por isso que eu vou fazer ela com vocês. Então aqui, ó, fazendo pelo método da adição, que é o que eu mais gosto, não é obrigatório fazer por esse método, certo? Então assim, o que tem que acontecer para eu resolver um sistema? Uma das duas variáveis, eles devem estar iguais, certo? O mesmo número aqui com o sinal negativo, o mesmo número aqui com o sinal positivo. Por quê? Porque quando eu somar as duas equações, a variável vai desaparecer, certo? E é essa a minha intenção ao somar as equações, é fazer com que uma das variáveis suma. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pensar, porque diferente dos outros exercícios, que é só multiplicar uma linha por um número, esse aqui, eu não vou conseguir resolver ele só multiplicando uma linha, só alterando uma linha. Para resolver ele, eu tenho que alterar as duas linhas do sistema, certo? Então, aqui, ó, 2 e 3, eles são múltiplos do número 6. 6 é um múltiplo deles, né? Então, o 6 vai aparecer tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 3, certo? Que são esses dois números que estão aqui. Então, prestem atenção no que eu vou fazer para resolver esse sistema. Eu vou multiplicar essa linha inteira aqui por 3 e essa linha aqui inteira por 2. Por quê? Porque quando eu fizer 2 vezes 3, eu vou ter 6. Quando eu fizer 3 vezes 2, eu vou ter 6. Então, no meu novo sistema, vai ficar menos 6y mais 6y. Então, eu vou conseguir eliminar uma das duas incógnitas, certo? Então, assim, por quem eu vou multiplicar, se vai ser... Como que eu posso dizer? Se vai ser só em uma linha ou duas, vai depender muito de cada sistema. Os outros, vocês vão ver que ele vai sair bem tranquilo multiplicando só uma linha. Esse aqui não. Por quê? Porque são números diferentes, certo? E números que não são múltiplos, assim, entre eles, né? O 2 não é múltiplo de 3, o 3 não é múltiplo de 5. Então, eu tenho que achar um outro número que é múltiplo dos dois. Ó, se eu fosse querer alterar o x aqui, eu teria que multiplicar por... Teria que fazer com que
nos dois números aparecesse o número 15, porque é o primeiro múltiplo em comum entre eles, né? Como que eu faria isso? Multiplicando essa linha por 5 e essa por 3. Então, ia ficar 15x, 15x, e uma das duas você vai ter que multiplicar por menos também, né? Então, eu sei que é difícil falando, sem mostrar nada, mas vocês vão ver que é bem tranquilo fazer, certo? Então, reescrevendo o meu sistema, aplicando essa condição aqui, né? Então, multiplicando toda a equação por 3. 3 vezes 3, 9. Então, ficou 9x. Menos 2 vezes 3, menos 6y. E 3 vezes 7, 21, certo? Agora, multiplicando toda essa linha por 2. 2 vezes 5, 10x. 2 vezes 3, 2 vezes mais 3, né? 6y. 2 vezes menos 20, menos 40, certo? Agora, eu tenho um sistema que o quê? Quando eu somar essas duas equações, o y vai desaparecer, certo? Então, aqui, 9x mais 10x, 19x. Menos 6y mais 6y é 0, certo? Nem vou colocar aqui. E isso aqui vai ser igual a 21 menos 40 é menos 19, certo? Viram por que a gente faz isso aqui? É para condicionar o nosso sistema a um sistema que, quando eu somar, um dos dois elementos realmente desapareça. Porque agora, o que antes era uma coisa muito confusa, que envolvia x e y, se transformou numa equação do primeiro grau que eu sei resolver. É só isolar x, né? Então, x, o 18 que está multiplicando, vai para lá dividindo, né? Então, isso aqui eu sei fazer. Nisso aqui, o meu x vai ser menos 19 sobre 19, é menos 1. Já achei o valor de x. Agora, eu volto em qualquer uma das minhas equações. Ou essa, ou meu novo sistema, essa ou essa, não me importa. Qualquer uma delas que você substitua x igual a menos 1, você vai achar o valor de y. Eu vou pegar a primeira porque é a primeira ali que aparece. Então, 3x menos 2y é igual a 7. Então, aqui, ó, vou substituir o x por menos 1. Menos 2y igual a 7, certo? 3 vezes menos 1, menos 3. Isso igual a 7. Então, o número vai vir para cá. Então, menos 2y é igual a 7. Menos 3 vai vir para cá mais 3, certo? Então, menos 2y é igual a 10. Agora, o menos 2 está multiplicando o y, né? Tenho que passar para o outro lado dividindo, certo? Então, meu y vai ser igual. Não tem sinal na frente do 10, quer dizer que é o sinal de mais. Mais divididos por menos, tá menos. E 10 divididos por 2, tá 5. Então, eu já achei a solução, já achei a solução para o meu sistema de equações. Eu tenho um x e um y que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que o x que eu encontrei vale menos 1 e o y que eu encontrei vale menos 5, certo? E se vocês assistiram aquele outro vídeo, vocês entenderam que sempre a gente coloca a solução assim, né? Só vai mutar o valor de x e o valor de y, ok? Então, esse era o mais difícil, porque você tinha que ver que você tinha que multiplicar as duas linhas. Os outros vão sair extremamente fáceis. Esse aqui não precisa nem fazer nada, é só cortar aqui e achar x e achar y. Esses aqui vocês vão ter que multiplicar a primeira linha, né? Se você multiplicar ela por 3, você já vai achar a resposta, certo? Você já vai achar um sistema que você consegue cortar o y ali, ok? Espero que vocês tenham entendido, tentem fazer as atividades e se vocês não conseguirem ou tiverem dúvidas, me mandem mensagem, ok?